Boa tarde, internautas do Jornal Cidade. Eu sou o Lucas Calori e este é mais um programa Farol JC. Na tarde desta terça-feira, nós recebemos Américo Valdanha, ele que é presidente do Conselho Municipal de Saúde de Rio Claro, tema que nós vamos comentar aqui hoje, como melhorar a saúde de Rio Claro. Boa tarde, Américo. Obrigado pela presença aqui no programa. Boa tarde, Lucas. Boa tarde aos internautas que acompanham o JC. Boa tarde a toda a equipe da técnica. Parabéns pelo estúdio maravilhoso. É bom estar aqui para a gente falar um pouquinho de saúde. Começando o programa, Américo, muita gente não sabe que Rio Claro tem um Conselho Municipal de Saúde. O que esse órgão faz pelo município de Rio Claro? Perfeito, e essa é uma pergunta pertinente, porque é preciso que a gente esclareça que o Conselho de Saúde, ele é um órgão deliberativo que envolve a representação da sociedade no processo de tomada de decisões da Fundação Municipal de Saúde. Basicamente, quando nós temos em 1990 a lei do SUS, logo em seguida nós temos uma lei que ela regulamenta o repasse financeiro para o SUS, de onde vai vir esse recurso financeiro, né? Quais são as fontes, e também o controle social dentro do SUS. Então, já prevê a participação da população de forma paritária, ou seja, com a presença dos usuários, em maioria, mas também com a presença de profissionais de saúde, de gestores da saúde, dentro da gestão e do acompanhamento, principalmente das políticas de implantação de saúde e dos recursos financeiros que são utilizados. E você se tornou presidente no ano passado, né? Que teve uma nova eleição válida por 2 anos, né? Exato, o conselho é eleito a cada 2 anos, né? Ele é em Rio Claro e no país todo, na verdade, ele é formado 50% das pessoas vêm do segmento dos usuários, são usuários representando, 25% dos profissionais de saúde, 25% de instituições e gestores de saúde. Eu fui eleito como conselheiro pelo segmento dos profissionais de saúde, representando o Conselho Regional de Educação Física, né, até agradecendo o presidente Nelson Leme, que fez a minha indicação para estar participando do conselho, e posteriormente há uma eleição entre os 38 conselheiros eleitos, houve uma eleição, né, o grupo se organizou, eu fui conduzido para representar, para ser o presidente do conselho por 2 anos, e nós temos uma nova eleição daqui a 2 anos, sempre no mês de outubro. Muito bem. Américo, queria que você falasse um pouquinho sobre o evento realizado semana passada, foi a 15ª Conferência Municipal de Saúde. Mais de 1.000 pessoas participaram das 40 pré-conferências, né, no mês de janeiro, e mais de 250 propostas foram encaminhadas no relatório final na própria conferência, 15ª Conferência Municipal de Saúde. Como que foi realizado esse evento? Qual que foi a finalidade dele em síntese? Lucas, como eu citei para você, em 90, eu não me vem à memória o número da lei, por isso que eu não vou me arriscar a dizer, e quando ela consolida a participação social, o controle social no SUS, é prevista a participação da população em 3 momentos: o Conselho de Saúde, os conselhos gestores das unidades de saúde, né, o qual nós estamos num trabalho de retomada em Rio Claro, e também as conferências de saúde. As conferências acontecem a cada 2 anos, sempre que nós temos um novo executivo tomando posse. Em Rio Claro, nós não tivemos, em 2021, a conferência, por conta do contexto de pandemia, não foi possível realizar, e isso não é que é um problema, mas isso para a gestão acaba sendo algo ruim, porque ela não ouve a população, e quando ela determina, né, pega e constrói o seu plano municipal de saúde para os próximos 4 anos, se ela faz sem ouvir a população, ela acaba direcionando o investimento para onde não se espera. Então a gente nesse momento, né, a conferência tem por interesse maior contribuir para o estado e para o federal, para a construção do plano estadual e do plano federal de saúde, né, no plano nacional, mas também a orientação que veio do Conselho Nacional de Saúde é que nós ouvíssemos a população das necessidades locais, uma vez que nós não tivemos em 21, e que nós levássemos para a gestão, para que a gestão, dentro das possibilidades, né, de alteração nas ações do Plano Municipal de Saúde, uma vez que as metas não podem ser alteradas, mas as ações
possam concentrar esforços para atender as demandas da população. Então, cada 2 anos é realizado e é onde a gente pode ouvir a população e transformar em política pública a demanda. Nessa conferência, Américo, quais foram as principais demandas que a população apresentou para vocês? Por exemplo, que tipo de demanda é essa? Melhor atendimento na UBS, filas nas UPAs, o que eles reclamavam para vocês, por exemplo? Olha, eu posso elencar 3 demandas por parte dos usuários, né? A gente pode separar pelos segmentos até. Por parte dos usuários, são 3 demandas bem características. Uma é a questão dos especialistas. Nós temos um déficit de especialistas na cidade. Um bom exemplo, reumatologista, por exemplo. Nós não temos reumatologista em Rio Claro. E a demanda é encaminhada para o AMI. E essa demanda reprimida hoje tem uma fila de mais de 500 pessoas. E o AME é um programa do governo do estado, né? Programa do estado, perfeitamente. Aí lá tem esse profissional. Lá tem esse profissional. Mas no SEAD, em Rio Claro, não. Não, hoje nós não temos. Tá bem? Nós não temos. Há um contexto como um todo, não dá para a gente dizer é incompetência da Fundação Municipal. Não podemos dizer isso. Existe um contexto que envolve salário, que envolve a formação de profissionais dessa área, que envolve o mercado particular. Tem um momento que está muito bom para esses profissionais, então eles acabam deixando de procurar pelo SUS, né? Então essa é uma demanda, especialistas. A gente precisa de alguns especialistas. Uma outra demanda que é importante dizer é a questão da farmácia, né? Muitas unidades de saúde da família, o SF, não estão com a sua farmácia ativa. E a população, um bom exemplo, vamos supor, o Jardim Boa Vista, que foi reinaugurado na última quinta-feira, né? Vamos aguardar agora como vai ser o funcionamento, mas até então a farmácia não funcionava. Os pacientes tinham de se deslocar para o Wenzel para poder pegar a medicação. Pelo entendimento, não sei se é pela lei, cada USF tem que ter uma farmácia, é isso? Isso precisa ter a farmácia. Mas a gente esbarra daí em problemas farmacêuticos. Se não tem o farmacêutico, não tem a farmácia. Rio Claro, num passado não muito distante, supria essa questão do farmacêutico através da figura do NASF, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Isso até 17, começo de 18. Em 18, com a mudança, né, é importante, é legal esse bate-papo para a gente contextualizar, porque até na eleição recente presidencial, muito se discutiu a questão do teto do gasto. É importantíssimo o teto de gasto, só que o teto de gasto tirou muito de investimento de saúde e educação. A gente vê reflexos nisso. Por exemplo, um programa como o NASF deixa de existir por falta de subsídio federal por conta da necessidade de você manter o teto de gasto. Isso acontece um monte de problemas na ponta. Rio Claro resolvia parte dos seus problemas lá em 17, 18, 16, 15, com o NASF, a questão das farmácias. Não pôde mais resolver dessa forma, porque a gente não tinha. Então, um contexto maior. Mas essa também é uma demanda, e uma terceira demanda que é imprescindível, né? E diz muito até do trabalho teu diário, né? Seu, do Jornal Cidade, que é comunicação. Tá? É fato. A secretaria, a prefeitura se comunica mal com o munícipe. Não tenho medo algum de dizer, e porque eu estou reportando o que nós ouvimos em todos os lugares. Uma linha de comunicação é preciso ser repensada, é preciso ser trabalhada. De que forma chegar? O uso de tecnologia, de que forma você vai chegar nas pessoas e orientá-las. Tá? Isso é imprescindível. Me permita um exemplo desse contexto. Nós tivemos recentemente o lançamento da Central de Atendimento, né, o CAS. A proposta muito interessante, muito boa, até para poder melhorar os indicadores nossos da saúde e a gente poder acompanhar e avaliar programas. Só que lançaram e colocaram nas unidades um cartaz com o 0800. Então, teve alguns lugares que as pessoas vieram com muita crítica no CAS. E nós, enquanto conselho, nossa função não é ser oposição, ou seja o que for, da fundação, mas é defender o sistema, é defender o SUS. E é um programa interessante, bom, que aprimorado. E a gente explica, toda pré-conferência a gente comunicava para a população e o caso era explicava o funcionamento. E era muito interessante depois todo mundo, por que ninguém falou isso para a gente?
As pessoas, elas têm um costume, por exemplo, ela vai no UBS, ainda mais hoje com o uso de redes sociais, elas ficam aguardando atendimento na UPA, algum lugar, mexendo no celular. Elas não ficam olhando para a parede necessariamente para ver um cartaz ali. Então, talvez seria necessário um acolhimento maior ali na recepção, cada um que Perfeito, for atendido ali falar, olha, tem esse serviço disponível, perfeito. ou, enfim, algum tipo de campanha, até porque a prefeitura, nós sabemos, além da... Talvez isso, claro, tem que ser alinhado entre a Fundação Municipal de Saúde e a Secretaria de Comunicação. Tem uma secretaria específica para Para tratar isso. disso, né? E precisa ter esse alinhamento, né? Exato, eu concordo com você. E essa é uma demanda importante, né? No relatório que a gente vai encaminhar para a Fundação Municipal, né? Para a presidente Júlia, a qual a gente só tem, na verdade, elogios em relação ao relacionamento. É uma pessoa de portas abertas, ouve a gente, traz demandas. A gente se entendendo ou não dentro de alguma linha, mas ela está sempre aberta à comunicação, isso é imprescindível. E a gente precisa melhorar. Como você disse, de repente, o fato de você oferecer Wi-Fi na unidade, o login, de repente, ser feito mediante assistir um vídeo institucional. Né? Você loga, tem que assistir aquele vídeo institucional, passa, pronto, você já pode navegar onde quiser. Sim. Já é um mecanismo de comunicação. Tem várias formas e elas precisam ser estudadas, trabalhadas para chegar nessa população. Vai aliviar o sistema na ponta. Muito bem, estamos conversando com Américo Valdanha, ele que é presidente do Conselho Municipal de Saúde de Rio Claro. Américo, para além da Conferência Municipal de Saúde, há a Conferência Regional de Saúde. Nesta fase, serão 20 delegados aqui de Rio Claro? Exatamente. Me permita rapidamente falar como nós chegamos aí, né? Você me Sim, perguntou, a gente acabou claro. falando um pouquinho. Bom, a conferência, nós assumimos essa gestão, né? Os 38 delegados assumiram o conselho dia 18 de outubro. Nós trabalhamos para que 23 de novembro tivesse tudo para a conferência pronto, porque nós tínhamos um prazo. Dia 28 de dezembro saiu publicado tudo que precisava, o chamamento do prefeito, né, como seria o regimento interno e tal, comissão organizadora. Nós começamos a primeira reunião na comissão organizadora 3 de janeiro, 9 de janeiro fizemos a primeira pré-conferência. Nós adotamos esse modelo, nós entendemos que não dava para fazer uma conferência divulgando a população, olha, dia 3 de fevereiro nós vamos ter uma audiência gigantesca lá no auditório do Centro Universitário Claretiano. A população não ia, a gente precisava engajá-los e ir até eles. Então nós realizamos entre 9 de janeiro e 31 de janeiro 40 pré-conferências em 40 espaços distintos. Todas as unidades de saúde do município, seja de USF ou seja de atendimento especializado, receberam sua pré-conferência. Algumas ONGs, algumas organizações, né, agrupamentos da sociedade civil se organizaram e também fizeram, e o conselho esteve presente organizando. Mais de 1.000 pessoas, 350 propostas, 250 pessoas delegadas. Chegamos ao dia da conferência, 3 e 4 de fevereiro. Nesse dia nós tivemos mais de 200 pessoas participando, as propostas foram discutidas amplamente, escolhemos 8 propostas para representar Rio Claro nas próximas etapas, regional, estadual e nacional, e escolhemos os delegados que vão defender essas propostas, são 20, 10 pessoas representando os usuários, 5 pessoas representando profissionais da saúde, 5 pessoas representando gestão, instituições. Quando eu digo instituições, lê-se Santa Casa, por exemplo, Bezerra de Menezes, tá bem? Instituições. Essas 20 pessoas, dia 14 de abril, vão estar na etapa regional, defendendo nossas propostas. Destas 20, 4 serão escolhidas, 2 usuários, 1 profissional e 1 do segmento gestor-instituição, para ser os representantes de Rio Claro na etapa estadual, no final de maio, entre 28 e 31 em São Paulo, e também irão para a etapa nacional em Brasília, entre 3 e 6 de julho, desculpa. Como que, imagina, Américo, como que esse trabalho acaba refletindo em melhorias para o município de Rio Claro? Para além da discussão social e tudo mais, como que isso, de fato, pode vir trazer benefícios para Rio Claro? Eu vou citar 2 pontos básicos para você. O primeiro, ao ouvir a demanda da população, a gestão passa a entender o que a população precisa.
Porque muitas vezes em nossa cabeça a gente tem ideias maravilhosas, né? Ou esse estúdio muito bonito, por exemplo, ele não foi uma escolha somente por beleza. Ele envolve também a forma estrutural para se comunicar adequado, para a gente estar nesse bate-papo legal aqui e as pessoas estarem acompanhando. Como? Qual a melhor estrutura? Ah, mas seria legal se tivesse um vaso aqui, ia ficar lindo. Não, mas não é funcional. Mais ou menos isso. Ao ouvir a população, agora nós temos a possibilidade de encaminhar um relatório para a presidente da fundação, para os vereadores, né, para que os vereadores possam até amadurecer os seus debates e, quem sabe, até direcioná-los para uma maneira que a população precisa, né, e evitar a poluição de um debate muitas vezes que não leva a nada em relação à saúde. O prefeito pode ter em mãos as demandas que a população e direcionar os recursos, né, como ele vem fazendo, direcionando recursos para o hospital, né, a novo espaço da 29 que ele anunciou, ótimo, mas a gente precisa entender um pouquinho de outras demandas também para diferenciar. Então esse é o primeiro ponto, né, o norte para quem faz a gestão. Um segundo ponto muito importante é sobre a população. Quando a gente ouve a população, quando a gente vai até lá, dá ouvido, explica, sem pressa, com carinho, com vontade de educar, pega, acolhe a população, a sua demanda e fala, olha, eu vou levar para frente, a população passa a se apropriar do sistema e ela passa a gostar do sistema e ela passa a entender. E ajudar a melhorar. E ajudar a melhorar. Então, muita gente que passou por essa etapa preparatória e que passou pela própria conferência no dia 2 e 3, quando for à UPA, vai entender um pouquinho mais por que ele tem que esperar 1 hora, 2 horas, muitas vezes. Ou talvez nem vai esperar 2 horas, porque ele entendeu que ele precisa fazer a vida dele dentro da USF, acompanhamento. A saúde básica toda, né? Isso. Vão passar a entender por que não tem ginecologista, pediatra dentro da USF. Por que não tem? Tinha antes. É uma pergunta como, olha, que tinha, por que não tem mais um ginecologista? A gente precisa explicar que o médico que está ali ele não é um generalista, ele é um médico de saúde da família, ele tem uma residência e nessa residência ele aprofunda conhecimentos em ginecologia, em terceira idade, em pediatria, para que as demandas fiquem ali e a gente leve ao especialista aquilo que realmente precisa ser levado a um especialista. Américo, você citou a questão dos vereadores, às vezes que eles fazem algumas discussões que não levam a nada. Eu que estou ali toda segunda-feira acompanhando a sessão para fazer a cobertura aqui para o Jornal Cidade, posso afirmar que isso realmente acontece. Gostaria de saber de você como que é a relação deles com o Conselho. Eles se interessam pelo Conselho Municipal de Saúde? Eles procuram o Conselho Municipal de Saúde para entender as coisas? Ou isso fica no ar? Como que é essa relação? Olha, o conselho é um espaço que não é prevista a participação de um agente legislativo. Para que não polua a discussão e não a politize, isso é importantíssimo. Tá? Então, não posso nem te dizer, ninguém nunca foi na reunião. É porque é previsto isso. Mas vamos falar de conferência. E aí, sem medo de citar o nome, parabenizar o vereador Geraldo, que participou em 6 etapas preparatórias nas pré-conferências. E participou da abertura e da conferência durante o dia todo. Inclusive, se interessando até em ser delegado, representando o Rio Claro, mas quando ele viu tanta gente, ele ia pelo segmento de usuário, né? E quando ele viu tanta gente da população se envolvendo, ele, não vou, deixa a população, porque eu tenho uma caneta para brigar em outro lugar. Sim. E eu quero aprender a brigar em outro lugar, tô aqui para aprender. Ele falou isso pra gente, achei isso legal. Serginho Carnevale também teve com a gente na abertura, teve em pré-conferência com a gente, tá? Foram os dois, e na abertura nós tivemos a presença do vereador Moisés e do vereador Júlio Lopes, no cerimonial de abertura também, participando. Mas isso não exime a Câmara de convidar o Conselho para participar de reuniões, de pedir para o Conselho participar numa tribuna aberta, de repente, a cada 3 meses, isso é um período, né, a convite da presidência da Câmara, para poder falar como está o Conselho, como está, o que a população está fazendo. Né? A visão do Conselho, vocês discutiram enquanto Conselho algumas questões importantes, né? Me permito usar o Hospital Municipal de exemplo. Vocês discutiram dentro do Conselho? Sim, discutimos. Em vários momentos, estudamos o projeto. Então é importante a gente fazer isso. Então acho que a Câmara precisa, saúde, educação e segurança é o que todo mundo fala, porque é o que dá voto, né? Então a gente
perde até um pouco do pudor na hora de pontuar, mas é fato, é o que dá voto. Então se levanta as questões sobre isso. Mas já que vai levantar, então se apropria. Sim, Se apropria do tema, né? de Usa informações. questões, informações boas, né? Uhum. Chama a secretária, chama o conselho, vai na unidade, né? Vai na unidade conversar com quem está trabalhando. Não precisa ir filmar para expor, isso não vai resolver o problema. Filmar, Filmar se está tendo médicos, mau né? atendimento, isso, você Temos invadiu vários o espaço. episódios recentes envolvendo vereadores sobre isso, né? Isso e não é de hoje. Existe um comportamento histórico, também não é só de Rio Claro, mas o fato é, não é no Facebook que a gente vai resolver a saúde, não é filmando o médico que vai resolver a saúde, é entendendo, é acolhendo a população da forma certa, é ofertando o serviço da maneira que ele precisa, a gente orientar a população, é trabalhar para que tenha os salários adequados, para que os médicos queiram fazer parte do sistema. Ficar em Rio Claro, né? Ficar em Rio Temos agora Claro. uma faculdade de medicina que... Perfeito. Será que os jovens que estão se formando agora, né? Eu acho que vai formar a primeira turma, eu acho que é o final deste ano, né? Então, será que eles vão querer, após a residência deles, voltarem para Rio Claro ou fazer residência em Rio Claro de alguma forma? Não sei como funciona especificamente isso, mas vão querer trabalhar em Rio Claro? Perfeito. Muitos são de fora, né? Muitos são de não fora, sabe se eles vão ficar. Há uma parceria muito importante para a formação deles entre o Claretiano, entre a fundação, o conselho acompanha. A gente se pergunta, a gente quer saber, a gente está lá perto para saber, olha, a unidade está acolhendo esse futuro médico, e esse futuro médico está entendendo onde ele está se inserindo? A gente está formando médicos humanos? Isso é importante para o SUS, porque o SUS tem uma visão ampliada da saúde, não é aquela questão de doença. Nós não precisamos de um médico para passar uma manhã atendendo 50 pessoas para limpar a mesa. Tá? Nós precisamos que o médico atenda com dignidade, com humanidade, com competência e com liberdade para exercer a medicina que ele tem competência para isso. Então, muitas vezes, essa pressão em cima, essa gritaria, não contribui. E a gente precisa entender algumas coisas. A gente, o médico é porque ganha muito. Pessoal, é uma formação distinta, a tempo de estudo, a responsabilidade. Uma falha de um médico pode custar uma vida, né? Todas as profissões, a minha, a tua, tem seu mérito, e a gente briga, todo mundo deve brigar para que ela seja reconhecida financeiramente e socialmente, cada vez mais. E fora que isso também não é uma briga relativa, assim, por exemplo, não é um problema que Rio Claro criou, e nem é um problema na realidade, né? É uma questão que existe na sociedade, os médicos têm salários altos, isso acontece, claro que deve se seguir os limites prudenciais, né, o teto constitucional de salário, igual acontece pela lei, né, o teto constitucional do salário do prefeito, tem tudo essa questão, mas ficar discutindo essa questão para levantar a polêmica política, isso já não cola mais, né? Às vezes é só para dizer eles contra nós, né? Eu tenho dinheiro, ele não tem, algo assim. E vamos brigar, na verdade, para que a saúde seja enxergada da sua forma ampliada, universal, integral, com equidade. Então vamos colocar programa de atividade física para a população, para que a gente reduza o consumo de medicamento para diabetes, para hipertensão. Vamos colocar fisioterapeuta na rede, para que a gente possa ter programas de reabilitação e as pessoas não precisem estar indo no ortopedista toda hora. Vamos colocar na rede nutricionista, né? Vamos discutir a importância da alimentação. Para tudo que você for fazer, a nutrição é importantíssima. Vamos colocar assistente social, vamos colocar psicólogo. A gente já vem de uma sociedade que vem de uma destruição mental muito grande. No Brasil, as coisas pioram porque a gente resolve polarizar a nossa vida, fazendo com que pais e filhos se tornem inimigos. E a gente passa por uma pandemia. A gente está carregado, de problema, e a gente às vezes não sabe em quem confiar para conversar sobre o problema. Então a gente precisa ter esse profissional para estar acolhendo. Então vamos enxergar a saúde como um todo e brigar para que a gente tenha sim mais médicos especialistas, unidades de saúde, ótimo, maravilhoso, mas que a saúde seja feita de forma preventiva, para que a gente não precise, né, ter que atacá-la com remédio, com especialistas e tal.
Muito bem. Américo, amanhã a gente está encerrando o programa por conta do nosso horário, mas eu queria que você falasse, fizesse o convite da audiência pública que tem amanhã, né, para discutir justamente a gestão aqui da Fundação Municipal de Saúde. Perfeito. A cada quadrimestre, né, ou seja, 3 vezes por ano, a Fundação Municipal presta contas dos seus investimentos e do Plano Municipal de Saúde. Essa conta é prestada para a sociedade e para o Conselho, e posteriormente através de uma audiência pública na Câmara Municipal. Amanhã vai ter a transmissão ao vivo para o Conselho e para a sociedade, então é aberto a todo mundo, informações podem ser pegas com a gente no Conselho, e então a secretária, né, desculpe, a presidente da fundação, a Júlia, vai fazer uma apresentação dos investimentos, dos atendimentos, como está o contexto de saúde, e a gente vai poder entender um pouco mais, e o conselho também vai fazer um parecer, vai dar seu parecer referente a essa prestação de conta, a Câmara também, né? Essa é a parte do controle social. Então amanhã, a partir das 19h30, nós temos a reunião ordinária do conselho normal, a partir das 19h, toda a população está convidada sempre. Então, amanhã, a partir das 19h, lá na sede do Conselho, na Avenida 2, entre Rua 3 e 4, de frente com o Jardim Público, é só chegar, participar da reunião, e a gente vai dar um jeito de divulgar e disponibilizar o link para que todos possam assistir também a apresentação da presidente da Fundação. Tem uma página no Facebook também do Conselho Municipal de Saúde, né? Nós temos uma página que ela não vinha sendo atualizada, a gente vem fazendo algumas reuniões de como fazer isso funcionar. O conselho, todo mundo é voluntário no conselho, Lucas, ninguém tem salário, ninguém recebe bolsa, nem nada, todo mundo dedica tempo mesmo, e a gente está descobrindo como a gente pode fazer isso para que a página se mantenha alimentada. Então, tanto no YouTube quanto na página, a gente pretende, a partir de março, estar alimentando corriqueiramente, com regularidade, e no YouTube estar transmitindo ao vivo todas as nossas reuniões ordinárias, para que a população não precise se deslocar, mas que acompanhe as discussões que estão sendo feitas pelo Conselho. Tá certo, Américo, quero agradecer então a sua presença, suas explicações, deixo espaço aberto aqui para você retornar quando quiser. Lucas, obrigado ao Grupo JC, que sempre dá suporte para as ações do Conselho, vem convidando a gente para a rádio, fazendo matéria, traz a gente no podcast agora aqui, essa conversa, muito legal, e o Conselho também, portas abertas para ajudar vocês, porque eu sei que vocês querem construir uma Rio Claro melhor, assim como nós queremos. Com certeza. Obrigado, Américo. Obrigado a todos pela audiência, o Farol JC retorna na próxima terça-feira, às 5 horas da tarde. Até lá.